muito, mas muito cuidado com o ego espiritual. Eu lembro que quando eu estava na faculdade eu tive contato com a biografia de Siddhartha Gautama, o Buda, e me chamou muita atenção o fato de ele ter sido do mundo, ter vivenciado as experiências materiais. Eu vinha de uma vida de balada de noite, de sair com muitas meninas, de encher a cara, até eu entrar em depressão e ter uma crise existencial, um chamado de busca da espiritualidade. E aí, um dos primeiros contatos que eu tive aí, na minha vida, na minha busca, foi exatamente com o budismo. Então, eu comecei a frequentar centros budistas no Rio de Janeiro. Logo depois eu entrei para o yoga, eu me conectei com o yoga e eu comecei a ter essa vivência de práticas da espiritualidade, e eu comecei a me afastar daquele mundo em que eu vivia. E eu confesso que por algum momento eu comecei a sentir e cair na armadilha do ego espiritual. De por mais que eu pensasse que não, o buscador, quando ele começa a trilhar esse caminho, ele começa a entrar no lugar de uma superioridade egocêntrica, de como, eu estou me desenvolvendo espiritualmente, você está aí no mundo, enchendo a cara, saindo. E eu lembro que eu tinha uma visão assim, né, que o mundo está alienado, as pessoas vivem oprimidas por um sistema que robotiza a alma e tudo mais. E eu queria sempre estar num lugar de, como um profeta no início, de falar: vocês não enxergam, vocês não percebem que vocês fazem parte de um sistema que conspira contra a tua alma, o teu progresso até social. Então, eu no início tive muito esse embate de querer como que salvar as pessoas, querer passar o que eu tinha aprendido, e através de um sentimento talvez de compaixão, mas no fundo, inconscientemente, existe um sentimento de superioridade, como se eu estivesse num patamar maior do que os outros. E aí eu lembro de uma vez, que isso deveria ter uns 20 anos, que eu peguei um ônibus, e eu não lembro para onde eu estava indo, e eu sentei ali naquele banco lá da frente do ônibus, que fica perto do motorista, e eu nunca me esqueci daquela conversa, ele conversando com um rapaz que estava lá também, e aí ele dizia que ele dobrava a semana inteira. Dobrar, que significa fazer o dobro de quantidade de hora. Se ele trabalhava 8, talvez dirigisse 16 horas. Imagina que o motorista de ônibus, ele sai do ponto final, ele vai para um outro ponto, depois ele volta. E ele faz isso o dia inteiro. Imagina 16 horas indo e voltando, fazendo uma coisa repetitiva. E até aí tudo bem. E aquilo me chamou a atenção. Pensei: será que esse homem trabalha 16 horas por dia, mais a hora de sono? Que hora ele tem para viver? E aí eu não tinha como não estar ouvindo, e ele continuou. E ele dizia que ele morava muito longe de onde a empresa ficava, a garagem onde os ônibus estacionados ficavam, que eles pegavam para começar a rodar. E por isso, como ele dobrava todo dia para ganhar mais dinheiro para sustentar a família, ele dormia na garagem. Então ele voltava cerca de 10, 11 horas da noite para a garagem, e ele forrava uma fronha, uma toalha no corredor do ônibus e dormia no ônibus todos os dias. Aquele corredor que milhares de pessoas passam todo dia e sujam, um corredor sujo, duro, e uma toalha, nem um colchonete. Então ele forrava uma toalha e dormia no ônibus todos os dias. Aquele homem não tinha vida. A vida dele era ir e voltar de um ponto final ao outro, com o estresse, com aquela carga repetitiva de trânsito, e dormia num ônibus, cara. E naquele dia, talvez ele poderia se sentir humilhado com essa realidade, mas eu me senti humilhado porque aí eu fui perceber assim: como que eu posso cobrar as pessoas do mundo, que elas não estão percebendo a realidade maior do mundo, a realidade política, espiritual? Como que eu vou cobrar essas pessoas? Como que eu vou cobrar esse cara e falar: irmão, você está vivendo uma ilusão? Como que eu vou cobrar pessoas que elas não têm outra opção a não ser passar grande parte do dia trabalhando para ter sustento em casa? O que eu diria para esse homem? Porque certamente eu tive muitos privilégios, eu tinha tempo livre para poder ficar pensando e refletindo filosoficamente sobre a vida. Uma
liberdade que este homem não tinha. Então, naquele momento, eu acho que, inclusive, eu tinha que estar naquele lugar e escutar aquela conversa, que aquilo me deixou muito reflexivo e me fez questionar o que eu sei da vida, de verdade. Eu era um guri de 20 anos e esse jovem nessa época entra num lugar de, porque entendeu alguma coisa do mundo, acha que entendeu tudo do mundo. E ali me deu um senso de humildade, de pensar que eu não sei tanto e eu não passo o que outras pessoas passam. E, sobretudo, existe uma farsa, muitas vezes, dessa preocupação com uma causa coletiva e social, porque dar conta da própria vida já é um trabalho extenuante. Pensa aí, se você fuma, tenta parar de fumar, tenta parar de beber, tenta ter uma disciplina na academia, tenta melhorar qualquer aspecto da sua vida. Isso vai tomar grande tempo da tua vida e é muito provável que muitas pessoas não conseguem, inclusive, dar conta da própria vida e superar os próprios problemas. Como que se um sujeito não consegue dar conta da própria vida, ele quer estar envolvido em um projeto ou numa fala, numa atitude em prol do próximo? E muitas vezes isso é uma grande farsa, é uma desonestidade psíquica que a pessoa, como ela não quer dar o esforço e pagar o preço para a própria vida, ela entra e tenta realizar alguma causa para tentar sentir um alívio da própria vida. Mas costuma acontecer muito que essa pessoa, quando sai desse coletivo e naturalmente, obrigatoriamente, ela, em algum momento ela volta para si, ela entra em angústia, porque ela percebe que a vida dela não está na harmonia que ela gostaria. E acaba que essa preocupação pelo próximo, na verdade, vira uma válvula de escape ou um alívio. Então, eu comecei a questionar o que eu tinha resolvido na minha vida, o que eu tinha vivido para eu poder, de alguma forma, externalizar ou poder chegar para alguém e falar alguma coisa. Nesse momento, eu tive uma grande lição da vida, que eu acho que é uma das grandes virtudes da vida humana, da existência, em especial da espiritualidade, que é a humildade. Você não sabe o que o outro está passando e você muito menos passou pelo que o outro está passando. A gente não tem autoridade de dar qualquer opinião ou fazer um julgamento da vida do outro, a não ser que essa pessoa peça. Então, o trabalho, a grande revolução é individual. É a tua vida, é o teu laboratório, é a tua massa de dar forma. A tua vida é o teu opus. Então, eu parei de querer mudar até o mundo e mudar os outros e comecei a focar em mim mesmo. E aí isso daí eu lembro de duas histórias, inclusive. Uma é do Zaratustra, do Nietzsche, o Ubermensch, e o outro é o monge buscador do texto zen budista Os 10 Passos do Boi. O primeiro, o Zaratustra, que está lá em Assim Falava Zaratustra, conta a história de um homem que sente um chamado espiritual, um chamado de reflexão, e ele passa longos anos no topo de uma montanha. Lá ele se ilumina e consegue chegar a uma claridade das grandes questões existenciais da humanidade. Até um dia que ele percebe e sente que não fazia sentido ele guardar tudo que ele aprendeu para ele e não compartilhar com a humanidade. E ele realmente é um grande sabedor, um conhecedor. Ele desce a montanha, o primeiro contato que ele tem é num mercado onde ele sobe num caixote e ele começa a professar, a palestrar para as pessoas. E ele começa a dizer algo do tipo: eu tenho uma verdade que vocês precisam ouvir. Escutem-me, porque eu tenho uma grande verdade humana que eu preciso compartilhar com a humanidade. E as pessoas de início começam então a vaiar ele, e jogar fruta, e deixar ele numa situação muito deplorável. E uma grande questão é que as pessoas de fato eram ignorantes, eram homens massivos que não tinham capacidade de compreender as grandes verdades que ele tinha para passar. Por outro lado, isso mostra também
o grau de arrogância e ego espiritual que esse homem entrou, porque ele entra num lugar de como um detentor da verdade e que todas as pessoas, independente do que elas estão vivendo, precisam ouvi-lo, sem ao menos saber se elas estão preparadas ou se elas estão buscando ouvir. Como Hipócrates dizia, antes de querer curar alguém, pergunte a esta pessoa se ela deseja ser curada. Então, esse caso do Zaratustra, o Zaratustra seria a figura do Übermensch. No alemão significa além do homem. Esse homem que foi para a montanha e chegou em conclusões metafísicas, existenciais supremas da humanidade, ele sai do lugar comum do homem e ele realiza uma dimensão de uma existência além do homem, Übermensch. E o grande problema desse além do homem é que ele se desconecta com a totalidade. Ele se desconecta com o povo, com o homem do mundo, que também é um homem espiritual e não é menor e menos do que ele. Então, o grande problema do Übermensch, além do homem, é que ele começa a entrar num lugar tão alto que ele se desconecta com o que está embaixo. E já dizia lá o princípio hermético, como é por dentro também é por fora, como é por cima também é por baixo. Toda vez que a gente entra numa unilateralização de polos, a gente vive só num polo, a gente desequilibra o sistema e a gente cai. Foi o que aconteceu com o Übermensch de Nietzsche. Inclusive o próprio Nietzsche, que era o defensor, o criador da ideia do Übermensch, viveu uma vida muito caótica e deplorável e teve um fim em que ele ficou louco. Então esse é um exemplo. E o outro exemplo é o monge zen budista, buscador da verdade, dos 10 passos do boi. E isso a história conta, nos 10 passos, a cada passo ele consegue assimilar uma grande verdade universal. Cada passo ele vai evoluindo no processo de autoiluminação e autodesenvolvimento. E quando ele atinge o último passo, que é o 10º passo, que ele já teve grandes assimilações das verdades espirituais e universais, o 10º passo é: e ele vai ao mercado. E isso é, nossa, isso é lindo demais. O Buda, o iluminado, quando chega no último passo, ele poderia ir para uma floresta, ele poderia virar um mestre, ele poderia vestir uma roupa especial, ele poderia viver na caverna, e ele vai para o mercado. E o mercado são aquelas feiras livres que as pessoas ficam gritando, maçã, banana, 3 por 10. Onde está o povo, as pessoas mais simples, onde está o barulho, a confusão. Ele não vai para a beira de um rio. E aí, o texto diz que ele anda descalço, com o peito aberto e um sorriso no rosto. O Übermensch de Nietzsche é um homem sério, um profeta que sobe no caixote para professar as verdades do mundo. E o monge iluminado é simples, é leve. Ele anda descalço, conectado com a terra, peito aberto, sentindo o vento, sorriso no rosto. E ele, ao invés de entrar no lugar do Übermensch Nietzscheano, além do homem, ele sai desse lugar de hierarquia e ele se nivela com toda a humanidade. Ele não é além do homem, ele é homem como qualquer homem. E ele entra na feira e ele conversa. E o texto budista diz, ele fala os assuntos dos homens, e ele age como os homens. Ele é só mais um, mas todas as pessoas percebem, mesmo no meio da mais conversa banal, da mais banal conversa, que ele tem alguma coisa diferente e especial. E a partir do contato com ele, as pessoas já começam, sem ele professar qualquer coisa diferente de Zaratustra, as pessoas começam a se transformar só pela presença desse monge iluminado. E as pessoas começam a questionar, o que esse homem tem? Tem algo nele que me apetece, que me atrai. E acaba que esse comportamento do mais humilde e dissolvido com todo e com todos, ele abre espaço para que outras pessoas, pelo menos, perguntem a ele, o
que você tem de diferente? Aí as pessoas estão abertas para ouvir ou para ter um caminho apontado. Então, essa história dos 10 passos do boi, eu acho ela brilhante, porque no momento de ápice de conhecimento, a gente vai ter um conhecedor e o sábio. O conhecedor é aquele que acumula tantos conhecimentos, é um ser verborrágico, que inclusive às vezes falta com respeito. É o grande alvo de crítica de Erasmo de Roterdã no Elogio da Loucura, que diz que ninguém tem paciência para sentar com o sábio, porque ele é muito chato. Então esse é o conhecedor, o sábio não, com o intelectual, com o inteligente. Esse é o conhecedor. E o sábio, ele é simples, e ele é leve, e ele fala sem precisar falar, e ele ensina sem esforço. A própria presença dele em estado de tal harmoniza todo o ambiente, harmoniza tudo que está ao seu redor, harmoniza as pessoas. É um convite para um mergulho profundo dentro de si mesmo. Então, muito cuidado com o ego espiritual. E antes de querer ensinar, certifique-se que você está aprendendo. Se a vida não te colocou no lugar de professar, não force. Apenas coloque o que o teu coração te diz, mas muito cuidado para não ficar preso nesse lugar aqui e não aqui, porque a espiritualidade não se trata de racional, se trata de espírito, de coração. Esse aqui é um servo, esse aqui é o verdadeiro mestre, é a grande bússola da vida. Muito cuidado com o ego espiritual. Os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados. Como o grande mestre Lao Tse ensina, para estar cheio é preciso estar vazio. Boa jornada.